Bom, vou começar me apresentando então, gente. Eu sou a Gabriela, a Gabi. Como vocês podem ver, eu gosto pouquíssimo de falar, assim, uma pessoa que não se comunica muito. E eu escrevi aí uma frase que me define um pouco. Tem tatuagem, mas não toma injeção. Então é isso. Tenho tatuagem, mas não tomo injeção só se eu estiver morrendo mesmo. Tenho muito medo de agulha. Mas se for fazer outra tatuagem, me chama que eu vou, entendeu? Aí coloquei umas fotinhos aí para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Sou formada em publicidade e propaganda, depois migrei para a área de UX. Tenho esse cachorro fofíssimo aí que está aí nesse cantinho, que é o Feijão, que vive interrompendo minhas reuniões, comendo, né, todos os rodapés da minha casa. Às vezes eu tô assim na reunião, e ele tá aqui destruindo toda a minha casa. Então, se em algum momento vocês verem eu abaixando do nada, pode ser isso. Pode ser que o Feijão esteja destruindo alguma parte da minha casa. Falando em tatuagem, coloquei uma foto aí também, que eu tenho uma tatuagem com a minha avó. Adoro falar isso, porque ela é muito radical. Metas de vida. E coloquei uma outra fotinho ali para representar que eu também adoro escrever. Então, no meu tempo livre, que no caso, ultimamente está sendo bem pouco, eu gosto muito de escrever, estou escrevendo um livro. Quem sabe vem aí, né? A próxima J.K. Rowling, quem sabe, né? Ficar rica, milionária. Mas é só um plano aí à parte ainda, não veio aí, tá bom? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre como engajar a galera aí nas suas entrevistas com usuários. Então, muitas vezes a gente vai conversar com alguns usuários nas entrevistas que a gente faz de profundidade, trocar uma ideia, e às vezes a pessoa não solta nada, e fica aquele silêncio ruim, fica aquele momento que você queria que ele falasse alguma coisa e saiu sem uma percepção legal. E aí hoje eu vou que vender o meu curso da Hotmart de como fazer as pessoas falarem mais que a boca com a própria pessoa que fala mais que a boca, que sou eu mesmo. Então, vamos já à primeira dica, né? Seja você mesmo. Que loucura, como assim, Gabi? Mas eu já sou eu mesmo. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre um assunto importante ou com uma pessoa fora do nosso círculo, a gente quer passar uma impressão de ser alguém mais sério ou de ser alguém mais com outras características que não são nossas. Então, muitas vezes, fica parecendo que você é um robô. Olá, boa tarde, eu sou a Gabriela. E aí, claramente, a outra pessoa não vai criar conexão com esse robô. Então, seja você mesmo, haja como uma pessoa normal, passe as suas características. Lembre que do outro lado também tem uma outra pessoa que vai ser ela mesma. E ela também está com medo de você. Do mesmo jeito que você está com medo de errar, ela está com medo de falar com você e errar também. Você mesmo, sem fingimento, sem se ser um robô ou ser mais, né, chique, assim, profissional, eu sei, né? Lógico, a gente quer passar uma boa impressão, mas não precisa fingir ser outra pessoa. E aí, também, no caso do ser você mesma, aí também, né, não ser a sua pior versão. Se no caso ali tem que ter um equilíbrio. Seja você mesmo, mas se você estiver num dia ruim, dá uma disfarçada. Porque muitas vezes a gente chega para conversar com alguém, a pessoa está nessa situação aí da nossa querida Kristen Stewart aí. Que ela está morrendo aqui, ó, falando, nossa, ai, tá bom, vai, fala. Ai, por que você não clicou ali? Vamos, ai, tá bom, será que vai demorar? E aí a pessoa começa, né, a expressar ali todo o seu, eu coloquei aí, trabalhando na força do ódio. Então, se você estiver num dia ruim, se for possível, remarque essa entrevista. Não faça essa entrevista na força do ódio. Não faça. Não converse com outras pessoas. Não queira colher impressões, porque a impressão que você vai estar dando não vai ser boa. Então, tentem lembrar que o que você gostaria, o que faria você falar mais, o que faria você, né, se abrir ali sobre aquilo que você está vendo, né? Então, acho que é passar uma boa impressão, mas não fingindo ser um robô.
seja você mesmo, mas se você estiver num dia ruim, tente passar o menos pior, assim, vamos dizer. Tá? Aí, aqui eu trouxe uma frase do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, inclusive, super indico, leiam muito, né? Mas quando tratar com pessoas, lembre-se que não estamos tratando com criaturas lógicas, e sim com criaturas emotivas. Emotivas e muitas vezes, né, até na continuação desse trecho ele fala criaturas ligadas ao ego. Então, eu estou ali fazendo uma entrevista com você em profundidade, querendo, né? Você está querendo que eu teste ali para você o que você desenhou, o que você fez, mas eu quero só saber de mim. Eu não quero saber de você, eu quero que no final você me dê uma estrelinha e fale, você foi muito bem, para que eu seja validado, e não o seu produto. Seu produto eu vou até fazer, vai, mas ali a gente está tratando com pessoas que têm egos e que precisam disso para que ela se mantenha ali interativa. Então, muitas vezes, a gente fala, né, antes de testar, poxa, isso é muito óbvio, muito fácil. Mas não, gente, lembre-se isso, somos criaturas emotivas. Então, a pessoa às vezes vai agir com a emoção que ela tiver ali no momento. Ela vai ir bem ou mal, seguir o caminho que você desenhou ou não, dependendo de como ela está. E nem sempre isso tem a ver com a lógica. E aí, eu trouxe uma pergunta aqui para vocês já começarem a fazer uma reflexão. Que liga você ao seu melhor amigo? Pensa aí no seu melhor amigo, amiga. O que faz você e essa pessoa serem melhores amigos? O que liga você e essa pessoa? Me mandem aí no chat que eu vou ver. Adorei fofoca. Fofoca une pessoas. Realmente. Memes, muito bom. Humor. Momento Taylor Swift. Gosto por games. Crise existencial. Perfeito também. Harry Potter. Desgraçamento. Caraca, desgraçamento. Agora eu adicionei no meu vocabulário. Jogos, gosto de comer, muito bom. Muito bom. É isso. Então, sabe, o que mais liga vocês? São coisas pequenas. Por quê? A conexão, ela é feita em momentos pequenos. Eu não tenho 100% de conexão com a minha melhor amiga. Ela pode ser minha melhor amiga, mas muitas coisas vão ser diferentes de mim. Mas algo nos conectou. Então, a conexão é feita em coisas pequenas. Então, busque a isca certa para criar conexão com quem você está falando. Tem a frase também no livro, né, de fazer amigos e influenciar pessoas, ele fala assim, não pesque peixe com chocolate. Então, busque a isca certa para criar uma conexão. Veja com que público você está falando. Muitas vezes, aqui hoje, eu estou alocada em um cliente do ramo agro, né? Então, quando eu vou fazer entrevista em profundidade, muitas vezes são com pessoas que nem sempre usam computador. Às vezes a pessoa não está nem aí para o seu protótipo, ela nem vai usar. Falou, eu vou ir lá para vir ser demitido, né? Melhor fazer o teste da moça aí, porque, né? Vai que. Então, sempre assim, tente puxar para o lado daquela pessoa ali. Uma coisa que eu sempre brinco aqui tente ver, quando a pessoa está se apresentando, alguma coisa que vocês têm em comum. Qualquer coisa, gente. Eu sempre brinco assim, deu nada de mente, fala do clima. Clima certeiro. Todo mundo tem acesso ao sol, entendeu? Então, é assim, a pessoa começou a falar, eu vim de tal lugar, nananã. Você lembrou alguma coisa, meia boca, já falou, nossa, tem um parente meu que mora aí, mas distante, faz tempo que eu não vejo, que aí eu não vou poder acrescentar mais nada, entendeu? Mas ali, ó, já criamos uma conexão. Você está num lugar onde tem uma parte da minha família. Ai, nossa, meu sobrenome é o mesmo que o seu. Nossa, menina, esse nosso sobrenome, hein? Somos quase parentes. Eu tenho um tio meu que tem esse sobrenome que o seu. E aí a pessoa vai achando que vocês estão ali, ó, na mesma sinergia. E quando eu falo do clima, é tipo assim, nossa, gente, que esse calorão, né? Eu, toda vez que eu vou falar com alguém, eu tô de blusa aqui, ó, sem blusa de frio, porque tá muito calor, né?
Ou você olha a pessoa ali, ó, vou usar de exemplo o Lucas. Ele não tá de blusa. Então eu vou falar assim, nossa, Lucas, tá calor aí também? Que eu tô vendo que você também não tá de blusa, né? Aqui na minha cidade tá um calor hoje. Pronto. Já estamos ali, ó, criando uma conexão de solo, entendeu? Então, é procurar a isca certa para você conversar. Se você conseguir algo mais pessoal que o clima, melhor. Mas, se você não conseguir nada além do clima, use o clima a seu favor. Então, tente falar alguma coisa. Se estiver chovendo, nossa, tá chovendo muito aqui, tá chovendo aí? Então, sempre buscar uma conexão para fazer a isca certa. Como eu disse, a conexão está nos detalhes. Então, sorria. Chegue sorrindo. Ai, gente, mas aí eu sou muito falso. Não é, não. Chega lá, já, oi, tudo bom? Disseram boatos aí, fontes, vozes da minha cabeça ali em algum lugar uma vez, que as pessoas que chegavam em entrevistas de emprego sorrindo tinham mais chance de ser contratadas. Não sei se é verdade, mas, né? Vamos chegar sorrindo lá, e a outra pessoa, normalmente, quando as pessoas tendem a imitar. Então, se ela vê que você tá sorrindo, ela não vai ficar com cara de bosta lá. Desculpa, não pode falar isso, né? Mas ela vai ficar sorrindo para você também de volta. Então, sorri para a pessoa sorrir de volta para você. O terceiro que eu coloquei, errar é humano, gente. Então, se o usuário foi lá, fez tudo errado no seu teste, tudo certo. Aí é aquela sinergia assim, ó, de quando você sai da prova e você pergunta pro seu amigo, você colocou C? Ele fala, não, coloquei A. Fala, eu também, graças a Deus, erramos juntos. Então, se o usuário, você viu que ele começou a errar muito, começou a dar tudo errado lá, não tá saindo da tela, tá dando ruim. Você fala assim, nossa, eu também tenho dificuldade com isso. Fala para ele, dá um apoio, um suporte, sabe? Às vezes falta também a pessoa entender que tá tudo bem ela errar. Como eu falei, lembra que do outro lado tem uma pessoa que tá com medo igual você, né? Você com medo de errar na sua parte e ele com medo de errar na dele. E uma outra coisa que eu gosto muito de falar é chame pelo nome. Gosto muito quando uma pessoa vem, vai falar sobre com você, ela tá ali conversando, aí você fala assim, olha, vou usar o Lucas como exemplo, que ele é meu host, então vou sempre puxando para você, tá, Lucas? Então, olha, Lucas, o que você achou dessa parte? Lucas, você gostaria que fosse assim? Então, torna pessoal, porque muitas vezes parece que é só mais um, sou só mais um que está passando aqui, que essa pessoa está falando. Então, boa, Ricardo mandou aqui, chamar pelo nome que a pessoa gosta. Legal, também é muito legal se você perguntar, sabe, no começo, como que você gostaria de ser chamado? Eu prefiro que me chame assim. Isso também é muito legal. As pessoas gostam de saber que elas estão sendo escutadas. Então, chamar pelo nome é uma forma de você voltar a atenção. Então, volta, fala, você, não é qualquer pessoa, é com você que eu tô falando, com o Lucas, não é com todo mundo. Então, é muito legal você chamar a pessoa pelo nome. Isso dá um peso muito diferente para o que você está falando, sabe? E aí, leve como um papo informal, né? Eu coloquei até esse GIF aí, que claramente ela tá fazendo uma publi, mas ela tá fingindo que é normal, entendeu? Tipo, eu tô no meu dia a dia aqui tomando essa Fanta. Então, é basicamente isso. Eu sei que na hora que vocês estiverem fazendo um teste, você vai seguir, né, alguma coisa que não vai ser um papo tão informal assim, mas tente levar como um papo informal. Vou trazer um exemplo aqui. Eu já assisti uma vez uma entrevista que levaram PowerPoint para se apresentar e tudo mais. Talvez alguns de vocês tenham feito isso. Mas ali, naquele momento, aquilo deixou a pessoa tensa. Por quê? Porque o entrevistado não levou um PowerPoint para se apresentar. Então, ficou parecendo que você está num nível diferente. Você está no nível aqui super profissional, com um PPT sobre você e tudo. E eu estou aqui, ó, esperando para fazer seu teste. Então, quando você deixa tudo informal, não leve apresentação, não leve nada que pareça que você é superior àquela pessoa. Tente deixar ela no mesmo nível que você. Eu mesmo puxo muito meu mineirês.
Se eu sei que alguém tá puxando ali a gíria, eu deixo os meus puxar também, entendeu? Agora, se a pessoa tá falando um pouco mais formal, eu também tenho que puxar a minha fala para o lado mais formal. Mas para que fique mais, né, nos mesmos termos ali, não parecendo que você é mais porque você que está chamando aquela pessoa para fazer aquele teste, entrevista, sabe? Tentar deixar a pessoa ali sentir que ela tá, nossa, que legal, tô falando com uma pessoa que eu posso realmente abrir, né, o que eu tô sentindo. Aí eu trouxe algumas outras dicas sobre o que não dizer. Não diga para clicar. Muitas vezes a gente está fazendo um teste, a gente fica, clicar ali, onde você acha que tem que clicar? Mas quem disse que tinha que clicar? Se a pessoa não entendeu que tinha que clicar, é porque não era para clicar, porque deu errado o clique. Eu já tive isso em testes meus, que a pessoa não entendeu que era para clicar e fomos repensar tudo de novo, porque ninguém entendeu que era para clicar. Então, eu sei que muitas vezes a gente esquece que o usuário talvez não vai entender muito bem e não vai ter a postura que a gente imaginou. Então, tentar evitar essas palavras que dão direcionamento, sabe? Eu escrevi aí, não suje seu teste. Então, não direcione, porque eu sei que parece coisa pequena, mas depois, aí na próxima tela você vai ver que ele vai ficar te perguntando, e agora, onde que é para clicar? E agora, onde eu clico? Já cliquei no lugar certo? Então, às vezes, uma pequena palavra pode mudar o tom da conversa também. Então, tentar evitar esse termo de clicar. Aqui eu coloquei, ao invés de perguntar, por exemplo, como você costuma fazer para salvar? Pergunte como você fez da última vez. Os usuários sempre estão mais propensos a lembrar de memórias. E elas são muito mais valiosas do que ele já fez. Então, fala assim, ao invés de se eu quisesse descobrir, por exemplo, como que o Lucas veste a camiseta dele de manhã, eu poderia perguntar, Lucas, como que você veste a camiseta? Aí ele vai falar, ó, coloca a cabeça, os braços, pronto. Agora, se eu perguntasse para ele, como você vestiu sua camiseta hoje de manhã? Talvez ele fosse um pouco mais longe, ele ia falar, ó, eu peguei a camiseta lá dentro do guarda-roupa. Por quê? Porque aí ele está acessando a memória. E a memória ela é muito maior do que só a ação de pôr a camiseta. Então, é muito legal se a gente conseguir estruturar perguntas que voltem para alguma memória. Perdão, deixa eu tomar água, que eu tomei. Pronto. Feriado, né, gente? A gente ficou 4 dias bebendo na garganta, já não aguenta mais. Falou, água, pelo amor de Deus, mulher. Tudo bem. Mas aí tem que voltar em perguntas que remetem à memória. Porque a memória vai ser sempre maior. Quando a gente fala aqui, por exemplo, até no contexto do cliente que eu estou hoje, como que você faz para fazer um pedido? Eu clico lá, coloco as coisas no carrinho e pronto, finalizo. Agora, se eu perguntar como que foi que você fez o último pedido do seu último cliente, vai me falando um pouco mais, né, a fundo sobre o que você já fez. Então, isso traz mais passos, vai trazendo mais coisas e normalmente costumam trazer respostas mais longas, tá? Perguntas começam com como e por quê, sempre dão mais espaço para respostas mais abertas. Então, como você faz? Por que você faz? Então, trocar a palavra do o quê. Porque o que você fez hoje de manhã? Tomei café. Como que você tomou café da manhã? Eu abri a geladeira. Não. Então, essas pequenas colocações sempre dão mais espaço para poder fazer respostas mais longas, tá? Tem uma sequência. Então, sempre que você vai falar com alguém, vai fazer uma entrevista de profundidade, tem a sequência na sua frente, mas ela pode ser uma variação da mesma pergunta. Não, como eu falei, não seja o robô. Mas se eu vou precisar perguntar, né? Olha, o que você entendeu disso aqui? Em algum momento eu vou colocar aquilo ali no meio da conversa. Às vezes eu estou vendo que
esse meu usuário está indo mais para um lado, está abrindo mais para outra coisa, ou está mais fechado. E aí eu vou ver qual o momento melhor para perguntar. Mas aí a mesma pergunta eu vou variando aí conforme os usuários. E aí eu coloquei aqui uma coisa muito legal, que a gente sempre tem medo: silêncio. Quando fica um silêncio, meu Deus, já fico desesperado, já vou falando por cima. Ah, então tá bom, já que você não vai falar nada, vou partir para a próxima, vai com vamos que vamos, acelerado. Então, aqui, a Elisa Volpato, ela tem até uma matéria super legal sobre essa parte do silêncio, depois eu posso compartilhar com vocês, e que eles falam que, assim, o silêncio, ele é muito importante. Por quê? Um silêncio pode ser negativo, como pode ser muito positivo para abrir mais coisas, mas desde que o silêncio seja intencional e que ele parta da sua parte. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Então, no primeiro, quando a pessoa faz o silêncio, aí ela está falando, ah, não sei, talvez, então ela está pensando. O que no primeiro exemplo a pessoa fez? Já fez outra pergunta. Como eu falei, a gente vê o silêncio já, ai meu Deus, silêncio nada, vamos já então próximo. E aí a pessoa partiu para outras linhas de pensamento, não vai agregar mais naquela outra pergunta que talvez você não teve uma resposta tão completa. Então, muitas vezes, é legal você fazer um silêncio intencional. Então, aqui no segundo exemplo, por exemplo, ele fala algumas coisas e a pessoa faz um silêncio e aí a pessoa continua falando. Então, assim, é claro, né, gente? Não vai ficar 1 hora lá em silêncio, e a pessoa lá, e você lá, e a pessoa lá. Você vê que não tá rolando, né? Beleza, segue. Mas, se você vê que ela tá pensando, por exemplo, na primeira questão aqui, a gente tinha a pessoa falando talvez, não sei. Então, ela ainda tá refletindo sobre aquilo, né? Então, também tem um pouquinho de paciência. Lembrar que do outro lado ali tem uma pessoa que às vezes ainda está pensando sobre o que ela vai te falar, ainda está pensando se ela quer te falar a verdade. Tem essa também, porque muitas vezes as pessoas têm uma percepção e criar essa conexão no começo é tão importante para que ela, no final, ela te traga coisas relevantes que ela não tenha medo de abrir para você. Se ela acha que é uma porcaria o produto que você está apresentando, ela tem que te falar, ó, para mim não serve para nada. Então, é mais ter esse espaço também para que a pessoa consiga pensar. Então, valorizar o silêncio de forma intencional. E coloquei aqui, dê algo em troca. Por quê? As pessoas estão te dando o tempo delas ali. Elas estão trazendo o tempo que elas tinham para estar fazendo outra coisa, para estar ali com você, fazendo um teste, fazendo. Então, ai, Gabi, o que eu vou dar, né? Dinheiro? Minha empresa não tem dinheiro, não. Eles não vão pagar para fazer teste. Não precisa ser dinheiro, não. Mas lembra que eu falei lá no começo? Todo mundo quer ganhar estrelinha no final do exercício. Então, no final da sua entrevista, você vai chegar, você vai falar assim, poxa, nossa, você acrescentou demais. Essa sua opinião aqui, com certeza, vai, na hora que sair esse produto aqui na plataforma, vai ser muito influenciado pelo que você falou. Ou uma coisa que eu gosto muito de falar aqui nas entrevistas que eu faço, eu falo assim, nossa, você vai ver o produto antes de todo mundo. Você está fazendo o teste aqui comigo, você já está vendo que vai lançar daqui meses, entendeu? Você está muito para frente. Por quê? Porque aí a pessoa fala, nossa, meu Deus, que incrível, né? Eu sei um negócio que ninguém sabe. Exatamente. Que a Luana colocou, todo mundo gosta de se sentir importante. E também, né, puxando um pouquinho do que eu falei lá no começo, lembre, estamos trabalhando com seres que têm ego. Então, todo mundo quer, ai, nossa, eu falar, eu tive até aqui, onde eu estou alocada hoje, na Nutri, que CTV foram falar um pro outro, ó, participei lá de um teste, hein? Você não. Então, é essa a intenção. É a pessoa se sentir tão assim que ela fala, meu, que legal, que top ter participado disso, porque
eu contribuí. Eu acho que essa é a última dica, deixa eu ver. É isso, gente. Falando muito. Desculpem, falando, se eu falei muito rápido, deixei um tempo maior aí de 1 hora para a gente bater um papo. Se vocês quiserem trazer também, né, alguma coisa, quiserem comentar. Eu gosto muito dessa, de dar esse espaço para a gente trocar. E também já vou adicionar mais uma coisa aqui, olha, vocês viram que eu estou de verde? Boatos, que quando a gente está de verde, passa mais confiança para quem está assistindo. Aí, ó, eu já vou em todas as dicas. Mas aí não sei se é verdade. Vocês me digam se vocês confiariam em mim, que aí eu já vou vender um Bitcoin aqui para cada um agora. Muito bom, Gabriela. Vamos abrir então para perguntas aqui também, além do chat, né? Para a gente conversar aqui. A gente tem um tempo bom, pessoal. Fique à vontade, tá? Perguntas eu não tenho, mas eu queria só agradecer, Gabi. Enfim, a gente já, inclusive, você participou de processo comigo, seletivo. E por isso estamos aqui hoje. Então, que bom, fico feliz de te ver aqui participando da Design Week e também falar, bom, eu posso falar da perspectiva de quem é da área de recrutamento e seleção, tá? Então, apesar de não sermos designers, nós também passamos por esse processo de entrevista. Então, eu acho que é uma coisa que eu sempre divido com o meu time, é sobre esse processo de tentar deixar a pessoa confortável e tentar criar agora indo um pouco para psicologia, que a gente chama de alguma coisa para criar um rapport, né, com a pessoa, né? Então, a partir do momento que eu crio esse rapport com aquela pessoa candidata, vai ter muito mais facilidade. Não sei se enquanto eu for falando isso também você vai lembrar da nossa entrevista, mas a gente vai ter esse processo de facilidade de tentar encontrar algum elo para que a pessoa se sinta confortável, né? Processos seletivos são processos que a pessoa já está ansiosa, né? Pela própria situação em si. Né? Então, fora todas as expectativas, desejos, enfim, a gente está lidando com muita subjetividade ao mesmo tempo nesse processo. Então, como é importante realmente a gente estar atento, e eu acho que é muito escuta mesmo, é treinar ouvido. Toda vez que alguém pergunta, qual é o segredo a gente conseguir ter uma entrevista bem sucedida, é realmente treinar ouvido. Então, realmente ficar bem atenta, viver aquele ambiente, puxando um pouco para o meu lado, que eu sou da Gestalt, é viver realmente o aqui e agora, né? Se presentificar com a pessoa e estar atenta no momento. Eu achei bem legal, assim, todos esses pontos que você trouxe. Não sei muito sobre usar verde, necessariamente não é uma coisa que a gente olha, mas tá tudo bem. E também sobre sorrir. Eu não sei também se porque eu sou uma pessoa mais introvertida, então até entendo quando a pessoa não está sorrindo. Mas de resto achei muito legal, mas acho que foi muito positivo aqui para todo mundo, independente se designer ou não. Maravilhosa. Mas ó, uma coisa que a Maria trouxe também muito legal é isso. No livro também, quando a gente fala sobre influenciar pessoas, você está disposto a ouvir, muitas vezes é mais valioso do que você falar alguma coisa. Então, muitas vezes as pessoas escutam, mas não ouvem, né? É meio que isso. Tipo, eu tô ali, mas eu não tô dando atenção pro que você está falando. Então, até aquela dica, quando eu falei sobre chamar pelo nome, ela valida um pouco isso. Tipo, eu realmente estou escutando o que a pessoa está falando, porque eu estou tratando ela como uma pessoa mais próxima, né? Então, é muito legal. Mai, lembro sim do meu processo, foi maravilhoso. Ai, você é maravilhosa, não tem o que falar, não. Maria é perfeita. Chiquérrima, quando ela me entrevistou, não estava nem no Brasil. Aí foi isso que a gente se identificou. Ela falou, estou em terras estrangeiras. Eu falei, também quero. Aí por isso, entendeu? Na hora já criou uma conexão ali. Só que no caso, a minha conexão era eu querendo ir e ela já estando lá. É sobre isso, gente. Vocês têm que ver quando eu entrevisto alguém que tem uma parede de coisas de videogame, ou a pessoa fala, eu gosto de dorama. A Nanda aqui chegou na empresa essa semana e falou, eu adoro dorama. Eu falei, calma, Maria, se segura. Ou quando alguém fala alguma coisa de anime, algo dentro de mim fica, se segura, se segura. Amei, amei. Mais alguém quer falar? Eu quero fazer uma pergunta, Gabi. Eu não vou ligar minha câmera, que na internet está bem zoada, foi mal, mas eu queria saber de você, se você já teve... Porque quando a gente está conversando, fazendo algumas entrevistas, sempre o inesperado pode acontecer, né?
muito da parte do entrevistado, quanto da nossa parte. Então, eu queria saber de você se teve alguma situação que te pegou de surpresa, você precisou tirar um coelho da cartola, como que foi isso para você? Passar uma situação dessas, um exemplo disso para a gente. Tá, boa. Teve uma vez que que eu fiz um protótipo e ele tinha um erro, e aí a pessoa percebeu que estava errado. E aí, como que eu ia falar? Meu Deus, tá errado, e não tinha o que fazer, não tinha como consertar na hora, estava errado, ele já tinha percebido que estava errado. E aí, o que eu fiz? Falei assim, viu? Acho que essa versão tá um pouco desatualizada. Pera aí, que eu vou consertar aqui para você. Vou mandar a versão certa. Foi um erro meu. Então, tipo assim, um pouco de assumir o erro, como eu falei, não tem problema de ter dado alguma coisa errada da sua parte, desde que você também assuma o erro, não fica fingindo que está tudo certo, mas tente consertar, né? Se for possível. No meu caso, foi possível que eu corri, consertei, mandei o link de novo, mesmo link, ainda bem que não percebeu, e falei, olha, atualizou, menino, que coisa, aquele lá era a versão antiga. Só que não era, né? Então, assim, eu acho que é um pouco do jogo de cintura, mas ser sincero, como eu falei, do outro lado ali tem outra pessoa também, por mais que pareça que às vezes, né, poxa, será que se eu falar que estava errado, ela vai desvalorizar e falar, olha, já não considerei que ficou tão bom, mas eu acho que a gente tem que arriscar um pouquinho, às vezes é difícil, já aconteceu também da pessoa, às vezes, de ver que a pessoa não tá indo, tipo, às vezes a gente cria um fluxo lindo, a pessoa não clica no lugar certo, nem a pau, fica lá tentando, ou então quando é o caçador de botão, né, que ele fica ali navegando em toda a tela, menos no lugar que você quer, ai, será que é aqui, será que é aqui, ai, posso clicar aqui? Não, mas eu falei, vou clicar, ai, meu Deus, não, mas não falei para clicar ainda, calma, então... Eu acho que é um pouco de jogo de cintura, é o que você falou. A gente está com outros seres humanos, então erros vão acontecer, coisas inesperadas vão acontecer. Acho que o mais inesperado para mim, já estou abrindo aqui meu coração demais para vocês. Foi uma vez que eu precisava muito fazer xixi, e estava lá, e a pessoa lá, e eu aqui, a pessoa lá, e não tinha como sair. E eu falando, meu Deus, e agora? E aí eu falei assim, viu, tá tocando interfone. Espera um minuto, nenhum barulho, nada no fundo. Acho que, na real, todo imprevisto é um jogo de cintura, que a gente vai ter que ter na hora. Então, não tem muito fórmula, mas acho que é isso, é ser sincero. Se deu alguma coisa errada, muito errado, fala, desculpa. Na pior das hipóteses, eu falaria, olha, vamos ter que remarcar, porque, né, aconteceu um imprevisto. Mesmo que você não abra o que foi, mas que ocorreu um imprevisto, sabe? Acho que é isso. Não sei se eu respondi certo. Não, respondeu sim. É mais um exemplo mesmo que eu tinha pedido. Você trouxe 2, foi ótimo. Obrigado. Obrigada a você, Renan. Pode falar, Mar. Gabi, me veio uma situação que eu queria saber como se você já viveu, porque eu vivi recentemente com a Lua, né, fazendo uma entrevista de uma pessoa candidata. Nós fizemos entrevistas para pessoas candidatas nível global, né? Então, nesse caso, era uma pessoa norte-americana. Geralmente, pessoas norte-americanas, eles têm um outro tipo, mas isso pode servir, acho que pode acontecer até com latinas, né? Mas geralmente são pessoas mais diretas, eles são diretos ao ponto, e tem um pouco tanto de desconfiança. Não sei quem aqui já atendeu, né, esse público, mas geralmente tem essa característica. E uma das características que às vezes pode acontecer, principalmente se você está entrevistando pessoas muito seniors ou com uma longa trajetória de mercado, é elas tentarem te desvalidar o teu conhecimento, né? Em que, não diretamente, mas sabe quando você tem a sensação de que ela não está levando necessariamente a sério aquela situação e que talvez ela te ache um pouco júnior para estar entrevistando? Não sei se eu estou conseguindo me fazer ser entendida, mas é aquela sensação, só quem já entrevista sabe, de que quando a pessoa, talvez ela esteja duvidando da tua capacidade, né? No ato, o que eu acabei fazendo? E geralmente é o que eu faço quando eu encontro pessoas que tendem a querer medir o teu nível de conhecimento. Que é não só aquilo que eu já tinha falado antes, que é tentar escutar muito atentamente tudo que ela está me falando, e geralmente, como é uma pergunta, eu pego alguma coisa que a pessoa falou daquela pergunta, da resposta, perdão, e aprofundo a minha pergunta.
trazendo mais detalhes e mostrando que eu prestei atenção. Geralmente, isso acaba auxiliando para a pessoa entender, e geralmente fala, nossa, que bom, boa pergunta, ou, não, você entendeu, né? E às vezes eu jogo meu conhecimento de Google, gente, já aconteceu de eu abrir rapidamente o Google, jogar, tipo, como é que faz isso? Como é que faz um Double Diamond? E aí eu tentar misturar com o que a pessoa está me trazendo, para mostrar que eu conheço aquilo, mas eu não sei se já aconteceu com você, e como que dicas que você daria para a gente poder lidar com esse tipo de situação, porque realmente é uma coisa chata, principalmente às vezes se você é um iniciante na parte de entrevistas com pessoas, ou até mesmo quando você já tem muito tempo, né, de história aí, de estrada, é sempre um susto quando você encontra, né, se depara com esse tipo de situação. Legal. Bom, Ama. Então, eu acho que um pouco disso que você falou, de puxar o que a pessoa está falando para mostrar que você também tem esse conhecimento, que não é, tipo, iniciante. Mas uma das coisas que eu vejo é aquilo que eu falei, talvez adequar o discurso para o tipo de pessoa que a gente está conversando. Então, às vezes, se é uma pessoa mais fechada, talvez ficar fazendo alguma brincadeira, talvez ela não vai me dar muita abertura, ela vai estar mais fechada. Então, a gente vai um pouco meio que moldando a personalidade ali para aquela pessoa. Mas o que eu posso acrescentar é que eu sempre falo assim, a história depende do jeito que você vai contar ela. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Depois que eu me formei, estudei muito para migrar para a área de UX e tal. Só que aí, se eu chegasse e te falasse assim, poxa, nossa, estudei muito para ser UX design, você podia pensar que eu fiz aquele curso, né? Se torne UX em 3 meses. Felizmente, não foram só 3 meses. Queria ter pego esse atalho aí, mas não foi. Mas, aí, quando eu te falo assim, eu sou formada em publicidade e propaganda e me especializei em UX designer. Você fala assim, porra, nossa, a menina tem MBA, não é possível. Especializou. Então, acho que às vezes é mudar alguns trejeitos do que a gente conta da nossa história. Então, assim, no começo, quando você vai se apresentar, mostrar para essa pessoa que você não é júnior. Tipo assim, hoje eu sou aqui head de contratações, queridos. Eu tenho a maior taxa de contratação dentro da empresa. Todo mundo que conversa comigo é contratado porque eu só falo com os melhores, entendeu? Então, assim, né, não nesse tom, assim, mas um pouco menos passivo-agressivo, mas no sentido de valorizar realmente o seu lado, para que na hora que a pessoa fala, pô, nossa, eu vou falar com essa pessoa que é tão, né, valorizada dentro da empresa, acho que eu tenho que também me colocar nesse nível. Então, talvez isso, Má, um pouco do seu discurso de se apresentar e mostrar o quão nível você é, sabe? E mesmo se você não for, gente, é o que eu falo, passe a ideia de que você é. Se você acreditar, a outra pessoa não vai procurar lá no Google para ver se você é ou não é aquilo que você está falando. Não é para mentir, hein, nas coisas. Estou só falando para a gente colocar nessa posição de contar a história de um jeito mais valorizado, né? Então, isso aí, entendeu? Tá vendo, ó? Para mim, você já contou storytelling de, ó, nossa, tô aqui, ó, tô no exterior, querida, pobre, vou contratar essa pobre aqui do Brasil, a C tá precisando. Então, para mim, já falei, nossa, essa moça aqui, ó, não, tem nem como que, tem nem se ela vai responder na hora que ela tá em outro fuso, entendeu? Então, é essa a impressão que tem que estar. Quando você chegar lá, é você ser a especialista. Já que os norte-americanos são desumildes, Maria, seja desumilde também. Fala para eles, você está aí na Califórnia? Eu também já estive. Não precisa saber que foi um dia que passou uma viagem. Finge que já morou lá 1 ano. Não morei aí 1 ano. Que ano? Não, muda de assunto, entendeu? Não, continua a mentira, mas é mais para que a pessoa também entenda que você está num nível, sim, superior, né? Nossa, mas acho muito engraçado como a cultura, né, difere tanto. Que aqui a gente vai fazer entrevista assim, tremendo. Ai, desculpa, quase pediu desculpa ter entrado. E lá eles realmente valorizam um pouco mais o passe deles, né? Vamos dizer assim, pensam, não, ó, sou muito superior, né?
Precisa ter humildade. Aquela... É isso, ó, já me prolonguei. Querem fazer outras perguntas? Mas você fica à vontade, viu, Gabriela? Tem tempo aqui, tá? Ah, tá bom. Querem falar mais nada? Poxa, só porque eu falo muito, vocês precisam falar também. Fala alguma coisa. Eu sou host, mas acho que eu também posso falar, né? Ah, A pode, Lu. sua dica de buscar a memória do entrevistado foi muito boa. Porque é difícil você tirar viés, né, nas entrevistas, né? E acho que se você puxar pela pergunta certa da memória, ajuda muito, né? Isso é muito legal, porque muitas vezes a pessoa também quer dar respostas muito rápidas, né? Tipo, sim, não. Ah, você já usou essa marca-texto? Já? Aí acabou a conversa sobre o marca-texto. Tipo, fica muito difícil de você desenvolver. Então, quando a gente puxa um pouco essas perguntas da memória, de coisas que você já fez antes, tem mais chances dela prolongar realmente, né? E acaba abrindo até espaço para você fazer outras perguntas, né? Tipo, dessa vez que você usou o marca-texto, foi difícil de usar? Você teve alguma dificuldade, né? Como que foi? Então, aí também você consegue puxar um pouco mais de outras perguntas do que só, né? Você já usou marca-texto? Sim? Não? Acabou. Tchau. E também sempre parece, eu falo que parece que a pessoa tá com pressa, né? Sempre tá atrasado. Exatamente. Pode falar, Lu. Ah, já chamo de Lu, tá vendo? Eu falei que era para saber como que a pessoa queria ser tratada, eu já vou tratando do jeito que eu quero. Gabi, por um outro lado, né? Eu acho que a gente também vê muito aquela pessoa que está sendo muito prolixa, né? Que ela tá rodando, não respondeu nada do que você falou, ela já tá hablando ali 5 minutos. E eu sempre brincava, né? Que aqui eu falava assim, gente, como que eu corto essa pessoa ali sem ser mal educada? Aí eu queria entender, né, com você, se vocês de UX também passar por isso, né? Como que vocês conseguem ali chegar, obrigada, e a pessoa não tá entendendo, a pessoa não tá compreendendo. Ó, uma dica. Eu brinco assim, se tiver numa situação de fogo, assim, que você não teve jeito, se você, é claro, né, vamos primeiro tentar pela a parte, né, do tipo, vamos retornar então, tipo, você deixa a pessoa falar e fala, então agora vamos voltar aqui a esse assunto, né, ou aí vamos falar 3 caminhos, né? O primeiro seria você tentar voltar a pessoa para o assunto, né? De forma educada. Olha, vamos voltar então agora a falar disso, tal. E às vezes continua viajando. Aí, uma outra dica que eu dou. Às vezes, o que é bom, você está com um relógio. Aí você vai fazer a seguinte ação: você vai olhar para o seu relógio e falar assim, viu, desculpa, mas daqui 15 minutos eu tenho que falar com uma outra pessoa. Será que a gente pode voltar um pouquinho só para essa pergunta? Tipo assim, não tem o relógio, mas você dá uma olhadinha, tipo, no canto da tela, que todo mundo sabe que é o relógio, olha pro seu celular, não sei. Mas, tipo, tenta coligar o tempo. Se for uma situação de fogo, que você pegou uma Gabriela que não para de falar, ela tá falando, divagou demais, se perdeu no personagem, a minha dica é a seguinte: o que faz a pessoa parar de falar? Uma interrupção. E faça uma interrupção falsa. 1 minuto, meu interfone tá tocando. Aí ela vai parar. Aí na hora que você vai voltar, você já vai voltar. Então, agora a gente vai voltar nesse ponto aqui. Porque aí você forçou ela a interromper. Então eu tô jogando esse ponto, porque é o extremo, que nem você falou. A pessoa já tá 5 minutos contando lá da vida dela, de quando ela foi morar no Mato Grosso, e você tá querendo saber de uma coisa que não tem nada a ver com isso. Então, tentem da maneira, né, tranquila. Olha, vamos retornar aqui ao assunto, tal. Mas se não der, invente uma interrupção ou até citar o tempo também, eu acho legal, porque aí a pessoa entende que você, né, realmente está ali com aquele tempo dedicado para falar com ela, mas que você tem outros compromissos, né? Que às vezes a pessoa acha que a gente está fazendo entrevista, tem nada a fazer. Tanto que os caras mandavam assim para mim, eu não posso tal horário, eu só vou poder esse horário. Eu falava, não, mas eu não posso. Como que não pode? Tipo,
você não tem nada para fazer, você só tem que me entrevistar, como que você não pode esse horário? Então, é também mostrar para a pessoa que você está ali, mas que você tem um outro compromisso, então que você precisa daquele foco, sabe? Eu até gosto, às vezes, quando a pessoa vem com alguma coisa de reclamação, mesmo que não tenha nada a ver. Esses dias eu peguei uma moça, ela ficou 15 minutos na entrevista reclamando de uma outra coisa que não tinha nada a ver com nada. Mas eu ter escutado ela aqueles 15 minutos fez que com o resto da entrevista ela se abrisse muito além. Então, acho que a gente tem que calcular se vale ouvir, entendeu? Essa pessoa era uma pessoa mais fechada, eu já identifiquei no começo que ela era um pouco mais tímida e tal, então talvez ela não fosse me dar muitas informações. Como eu deixei ela reclamar, ela falou, pô, legal, essa menina me escutou, então eu vou falar tudo pra ela. Aí, tipo, meio que eu perdi aqueles 15 minutos, mas eu ganhei no conteúdo que depois ela me deu, sabe? Então, às vezes, tem que sentir um pouco, talvez, se vale aquele tempo que a pessoa está falando, né? Mas por 15 minutos também foi o meu limite. Se ela não acabasse ali a reclamação, eu ia falar, moça, pelo amor de Deus, vou te mandar o número do saque, que é lá que faz os... Mas é tipo isso. Obrigada, Gabi. Obrigada a você, Lu. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Pode falar? Vai lá, Ana, vai lá. Beleza. Eu não sei se você tem isso, mas falando da parte de interrupções, eu não faço entrevistas, não sou de recrutamento, nem nada, mas assim, quando eu estou em alguma reunião e eu percebo que a pessoa não está dando a mínima porque eu tô falando, eu fico tão triste que dá vontade de sair da reunião e chorar na minha cama, porque, tipo, eu vou falando com a pessoa e ela tá ou olhando para algum lado, ou então, tipo, olhando para a tela do computador e dá para perceber que ela tá fazendo tudo, menos prestar atenção em você, sei lá, me dá um desespero e eu dá vontade de... Pera, meu PC travou. Dá vontade só de ir embora, sabe? Como é que você lida com isso? Aí, vamos lá. Aí a gente tem que, né? Agora vamos lá, minha psicóloga vai ficar muito orgulhosa de mim, se Deus quiser. A gente tem que lembrar que a gente não pode forçar o outro a participar do que a gente quer, sabe? Mas eu sempre digo, entregue o seu melhor, sabe? Tipo, se eu ver que você tá fugindo do foco, provavelmente eu vou fugir também. Já estive em reunião que eu sei que a pessoa tá no celular, e aí você fica tipo, então tá bom, então eu também vou continuar fazendo outra coisa aqui na minha outra tela, porque tá tudo bem, ela não tá ligando porque eu tô falando. Então, acho que é meio que você não pegar que aquilo é com você. Às vezes a pessoa não tá afim mesmo. E aí a culpa não é sua. Você foi lá, deu o seu melhor. Não foca nisso, porque não tem o que fazer. Infelizmente, ainda não fizeram aquela função da MSN de chacoalhar a tela da pessoa, né? Para a gente voltar a falar para a pessoa, vem aqui, presta atenção. Mas eu acho que se você cria uma conexão com a pessoa, é um pouco mais difícil ela desviar ali do foco que é você, sabe? Então, tente criar uma conexão com quem você está conversando. Ou então, uma coisa legal também, para ver se a pessoa está vendo o que você está falando. Você fala assim, nossa, achei que tinha alguma coisa aqui no meu rosto. Tá vendo? Aí a pessoa vai ter que voltar para sua tela, que você tá lá com a câmera aberta. Aí você continua conversando. Porque ela tá olhando para você, pelo menos, né? Você fala, poxa, tô aqui, viu? Eu não sei se você notou. Ou uma técnica boa também, fazer assim, ó. Nossa, ficou tudo preto aqui. Tá, você tá vendo minha câmera? O meu tava com fundo aí, não deu para ver, mas... Tá vendo minha câmera? Nossa, eu acho que deu um problema aqui. Aí a pessoa volta para sua tela. Tô vendo agora. Então tá bom, então vamos continuar. Porque aí você força a pessoa a voltar. Mas, infelizmente, para esses casos não tem solução. A gente depende do bom senso das pessoas, que às vezes falta um pouquinho, às vezes a pessoa tá sem saco. Eu sempre falo assim, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Se você tá tendo um dia ruim,
às vezes a pessoa também tá. Então, não entregue esse dia ruim para outras pessoas também, porque aí vão ficar duas num dia ruim e vai ficar aquela conversa que não acrescenta em nada, você só fica ali, ai, tá bom, tchau. Ainda bem que desligou, nossa, eu não vi a hora. Então, é meio que isso, olha, infelizmente não tem muito o que fazer, vamos tentar compreender. Boa, a Aninha mandou aqui, ó, às vezes é melhor reagendar, tipo, se você vê que a pessoa tá nem aí, você fala, ai, podemos reagendar? A gente pode remarcar? Às vezes o outro dia é melhor. A minha vontade, quando acontece isso, é tipo, dar um gritão aleatório, que a pessoa vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ou então falar a coisa mais absurda, aleatória, para ver se realmente ela está prestando atenção, sabe? Porque quando meus amigos fazem isso comigo, é tipo, conversa em forma totalmente diferente. Eu falo a coisa mais aleatória possível, aí todo mundo olha para mim, quê? Aí eu, agora vocês prestam atenção. Exatamente. Infelizmente, a gente não pode, né? Mas dá vontade. É que nem aquelas coisas que, quando a gente vai fazer trabalho, que dá vontade de pôr uma receita de bolo de fubá ali no meio, só para ver se o professor vai ler tudo. Que eu duvido que lê 200 páginas de cada aluno. Todo respeito aos professores, maravilhosos. Eu também não leria, mas duvido que lê. Boa, a Cris mandou aqui, ó. Pedir a opinião da pessoa. Muito bom. Você fala, olha, o que você acha? Aí você espera. Ela fala, ai, não entendi, eu estava prestando atenção. Mas aí ela vai ter que prestar. Porque, né? Muito bom, Cris. Gostei muito. O que mais? Mais alguém? Mais alguma coisa? Agora sim, estamos acabando nosso tempo. Triste. Falei muito. Mas foi ótimo, viu, Gabriela? Parabéns. Muito obrigada. Então é isso, gente. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, se não é isso, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi muito bom. Adorei as interações. Vocês super participaram. Eu amei, viu? Foi incrível. Espero que aí agora vocês consigam fazer as pessoas ficarem mais engajadas nas conversas. Vamos aí lutar pelo voltar a chacoalhar a tela. Enquanto isso, a gente vai lutando com as armas que temos. Boa. Isso aí, também adorei. Eu espero que vocês tenham gostado também. Fiquem atentos às próximas Design Week, tá maravilhosa. E a gente pode continuar esses papos aqui no hub da Avenue Code também, tá, pessoal?